Lá, sétimo ano, vim correndo para a aula de geografia porque essa aula é sensacional. Você não faz ideia do que o professor Antônio Russo vai aprontar nessa aula. Que nós vamos aprontar. Hoje é telejornal, não é aula. Né, você tá vendo? Ó, tô na bancada aqui, ó, toda chique, toda elegante. Nós vamos dar notícias da manhã. Vamos falar sobre trânsito, uma brincadeira. Bom dia a todos, vamos lá para mais uma aula do sétimo ano. Na realidade é uma continuação aí do que nós estávamos falando na última aula, né? Pode falar o tema, por gentileza? Vamos lá. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, parte 2. Bora para a habilidade EF07G12. Descrever a organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, comparar os tipos de unidades de conservação e discutir as práticas de conservação e preservação da biodiversidade das regiões brasileiras. A unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. Muito bom. E aí, para ser melhor ainda, vamos ver um vídeo que fala sobre conduta ambiental legal, unidades de conservação. Daqui a pouco a gente volta. As unidades de conservação da natureza são áreas legalmente instituídas pelo poder público com o objetivo de proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos e serviços ambientais. As UC também contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a manutenção dos modos de vida e das culturas de povos e comunidades tradicionais. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza define as diretrizes e normas para a gestão e o manejo desse tipo de área protegida, dividindo-as em dois grupos: proteção integral e uso sustentável. Cada um deles formado por categorias de unidades de conservação que possuem particularidades e objetivos de uso distintos. As unidades de conservação de proteção integral têm como principal finalidade a preservação da natureza em áreas com pouca ou nenhuma ação humana. Nessas UC, só é permitida a utilização indireta dos recursos naturais, como, por exemplo, em atividades de educação ambiental e contemplação da natureza, pesquisa e, em alguns casos, visitação pública e ecoturismo. As estações ecológicas e os parques nacionais e estaduais são exemplos de unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de uso sustentável combinam a conservação da natureza com a ocupação humana e o uso de parte de seus recursos naturais de maneira sustentável. Atividades extrativistas, produção florestal e coleta de sementes são exemplos de atividades que, se realizadas de forma sustentável, contribuem com o objetivo de preservar a biodiversidade, garantir a existência dos recursos ambientais renováveis e assegurar os processos ecológicos. Para além de seus limites geográficos, as unidades de conservação também possibilitam a promoção do desenvolvimento regional e local a partir da produção e difusão de conhecimentos para o manejo sustentável do meio ambiente. Enquadram-se nesse grupo, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais e estaduais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável. As normativas e o regramento para qualquer ação ou atividade nas unidades de conservação são definidos a partir da categoria da UC, da legislação de sua criação e de seu plano de manejo. O plano de manejo é um importante instrumento para a gestão das áreas protegidas e, por isso, construído com a participação de toda a sociedade. Este documento reconhece que a unidade de conservação mantém uma relação permanente de troca com sua vizinhança e que as atividades realizadas em sua área de entorno contribuem para o alcance de seus objetivos e para a manutenção dos serviços ambientais prestados a toda a população. Assim, de forma a minimizar e amortecer impactos negativos, é definida uma zona de amortecimento no entorno da maior parte das categorias de unidade de conservação.
A extensão e as características dessa zona são definidas no plano de manejo. Quando o documento ainda não está elaborado, a área de 3 quilômetros do entorno da unidade é considerada zona de amortecimento. Para esta zona, também são definidas regras e normas que podem restringir alguns tipos de atividades. Por isso, qualquer interferência nesse território requer que sejam consultadas as regras da zona de amortecimento e que sejam seguidos os procedimentos e orientações dos órgãos ambientais. Realizar atividades que não estejam previstas nas normativas relacionadas à unidade de conservação ou que estejam em desacordo com seus regramentos é considerada infração ambiental. Em São Paulo, o Estado criou e administra um total de 111 unidades de conservação, que protegem cerca de 18% do território paulista, com importantes remanescentes do Cerrado e da Mata Atlântica. Dessas 111, 64 são unidades de proteção integral, somando mais de 900 mil hectares, e 47 são unidades de uso sustentável, com mais de 3 milhões de hectares. A essas áreas somam-se ainda as unidades de conservação criadas e administradas pelo governo federal e por diversos municípios, e 93 reservas particulares do patrimônio natural. Bom esse vídeo, né? Bastante aí explicativo. É o que a gente vai ver aí na aula, né? A questão aí das unidades de conservação. Legal saber que temos aí 111 UCs aqui no estado de São Paulo, né? Abrangendo aí 18% do nosso território, né? Lembrando que, né, antes da colonização era 100%, mas tudo bem, né? Só um detalhe isso. Só um detalhe. Vamos lá para a unidade de proteção integral. Acompanhe na tela. São aquelas unidades de conservação que têm como objetivo básico preservar a natureza, livrando-a o quanto possível da interferência humana. Nelas, como regra, só se admite o uso indireto dos recursos naturais, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição, com exceção dos casos previstos na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Compreende as seguintes categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. O Instituto Chico Mendes, né, que é o que trata desse assunto, né, o ICMBio, gerencia 149 unidades de conservação de proteção integral, né? A palavra já diz aí, né, proteção integral, então, né, nada de se retirar, né, a não ser que tenha comunidades tradicionais lá, que aí sim para o seu próprio sustento. E é interessante que as comunidades tradicionais, além, né, de lá estar para o seu sustento, também preserva e até, né, toma conta lá das regiões aí. Vamos ver aí um mapa das unidades de conservação da proteção integral, dados de 2018. Então nós temos aí o que estão em verde, são as estações ecológicas distribuídas no Brasil, né? Então elas estão lá divididas pelos seus tamanhos, né? 300 mil hectares, de 300 mil a 500 mil e acima de 500 mil hectares, né? Só para entender aí, para quem não conhece, né, 1 hectare é o equivalente a um campo de futebol. Então imagine aí 300 mil campos de futebol. Na reserva biológica, né, que está lá em laranja, aí nós temos aí reservas até 300 mil hectares, de 300 a 500 mil e acima também de 500 mil hectares. E aí os refúgios de vida silvestre, né, que são aí os seres vivos da região. E a gente vê pela coloração do mapa, né, o que está em verde é vegetação primitiva, né, e o que está lá em laranja já é a área que o ser humano interviu, né? Então não é pouca coisa aí, porque está bastante alaranjado aí o mapa, né, Ju? Antônio, deixa eu te contar. Temos a presença ilustre do Luiz Fernando aqui falando que devemos ser ecologicamente corretos. Opa, Luiz Fernando, hein? Um abraço. Ele não participou da aula anterior, hein? Tô chateado com você. Ele deu bolinha, não, xizinho. Tá com faltinha lá, hein? Cuidado para não estourar em falta, que você andou faltando aí umas semanas aí. Se tiver atestado do médico, tem que apresentar. Vamos lá, espécies ameaçadas de extinção. Tá, então nós temos do lado esquerdo, né, o gráfico com a fauna, né? A gente observa, né, alguns, né, os que estão lá em amarelo são o percentual de cada categoria, né, de anfíbios, aves e outros aí. Então a gente vê que dependendo,
né, da categoria aí, tem animais aí com uma maior quantidade de extinção. Né? Os que estão aí em laranja em perigo, né? E os que estão, né, os que estão em vermelho são os que estão, né, criticamente em perigo, né, praticamente extintos, né? O que está em laranja é o que está em perigo e o amarelo é os que estão em vulnerabilidade. Agora tem a flora, né, no mapa, né, mostrando os biomas e as espécies aí avaliadas e ameaçadas. Vou dar um destaque aí para a região, né, do sul, né, com sudeste, né, que tem lá, né, 42, quase 43% das espécies aí ameaçadas, né? Isso nós estamos falando da flora, ou seja, da vegetação. Tá? E na região lá do Pantanal, né, que tem lá 8%, é a menor de todas, né? E a região do centro-oeste lá, principalmente na região do Cerrado, tem lá também uma porcentagem elevadíssima, tá certo? Agora nós vamos ver algumas unidades de conservação e melhor, né, estar lá, né? Então vamos lá? Vamos para lá? Então vamos lá para uma estação ecológica. Estou indo lá para a estação ecológica. Estou me aprontando aqui. Aí a Juliana vai estar aprontando também. Então estamos aqui, ó. Ai, que legal! Numa estação ecológica. São 98 estações ecológicas aqui no Brasil. Nós estamos na estação ecológica da Chapada de Nova Roma, em Goiás. Tá vendo lá que bonitinho? Lá, nós lá. Mas o Sidney também está. Ó, o Sidney, o rei do meme na minha aula. É um prazer sempre estar com o nosso querido Sidney. Sidney, você mora aqui no meu coração, tá? Vamos lá para a próxima lá, que é a reserva biológica. Então vamos lá, ó, reserva biológica. Estamos aqui, ó, também na reserva biológica. Nossa, eu tô me sentindo lá no alto das montanhas. Eu acho lá. que vocês não estão ouvindo, mas estamos ouvindo aqui os animais, né, os pássaros. Só tem que tomar cuidado que se eu virar muito pro ladinho eu posso cair aqui, ó. Cuidado aí para não cair aí, porque eu posso me afogar aqui também, ó. Então nós temos uma reserva, são 67 reservas biológicas no Brasil. Nós estamos aqui na reserva biológica de Poço das Antas, no Rio de Janeiro. Aí nós vamos pular para um parque nacional. Pulei. Pulou, isso. O professor de Educação Física adora dar um pulinho, né? Luiz Fernando, dá um pulinho aí que eu sei que você é de Educação Física. Hein? Ele tá pulando, tá aqui, ó. Então vamos lá. Ele falou que tá show. Tá show. 485 parques nacionais nós temos aqui no Brasil. E nós estamos no Parque Nacional do Itatiaia, onde fica aí o Pico das Agulhas Negras. Olha que legal. Aí nós vamos pro próximo. Vamos lá, pulamos. Você tá voando? Eu tô. Cuidado aí para não cair, hein? No monumento natural. Aí, ó. Você tá em cima do monumento, você tá em cima de um pontão aí, ó. São 62 monumentos naturais. E nós estamos aqui no Monumento Natural dos Pontões Capixabas, no Espírito Santo. E aí nós vamos para o Refúgio de Vida Silvestre. Aí, ó. São 79 refúgios de vida silvestre. Cuidado para não se afogar, hein? São 79 aí, nós estamos no Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, na Bahia. Ai, eu adorei esse aqui dá pra mim. Então nada aí. Isso aí. Pega um peixinho pra gente almoçar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para uma atividade aí, tá certo? Vamos para a atividade. Aí eu vou embora. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui pra ver aqui os... Mas cadê a atividade? Cadê a atividade? Vou nadando. Vamos lá pra atividade. Aê! Na sua cidade, tem algum sistema nacional de unidades de conservação? Escreva aí no chat, mas coloca o nome do estudante, o nome da sua escola, o nome da cidade, o nome do pai, da mãe, pode? Pode, lógico, pode colocar aí, pode mandar beijo, não tem problema não. Só que isso aí em 1 minuto, tá certo? A gente já volta.
aí, galerinha, ó, o professor Ricardo disse que na cidade vizinha, que é Jundiaí, tem a Serra do Japi. Ele é da Escola Estadual Irmã Maria de São Luís, é de Várzea Paulista. Muito bom, a Serra do Japi, bastante conhecida aqui em São Paulo, né? Também é um parque nacional. E nós vamos ver outras unidades de conservação, né? Passar aí rapidinho, só lembrando que as que a gente viu, né, tem lá um conteúdo, né, para o professor trabalhar com os alunos, é só pegar no repositório essa aula que vocês vão ver, e aí dá para trabalhar legal com os nossos queridos alunos aí nas aulas de vocês, tá certo? Vamos ver lá agora o que é o uso sustentável, né, dessas unidades de conservação. Então, o uso sustentável aí, né, tem um objetivo básico que é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Elas visam a conciliar a exploração do ambiente com a garantia de perenidade dos recursos naturais renováveis, considerando os processos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. E aí nós temos aí as categorias, né? Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Ao todo, o Instituto Chico Mendes aí faz a gestão de 183 unidades de conservação desse uso sustentável. Então a gente vê como, né, o Instituto aí, Chico Mendes, ele é muito importante, né, para estar catalogando e principalmente, né, manter, né, o uso, né, dessas reservas aí florestais e de outros tipos aí de unidades de conservação, manter, né, ela sempre ativa e, logicamente, cada vez mais, né, tendo a sua ampliação. Vamos ver aí um mapa mostrando aí as unidades de conservação do uso sustentável de 2018. Então, nós temos aí a distribuição, a gente vê, né, uma grande, né, quantidade aí na região norte, principalmente porque é a floresta amazônica, né? Então nós temos uma área de proteção ambiental ampla, né? Nós temos aí a floresta nacional também e a área de relevante interesse ecológico, lembrando que todas essas aí, elas podem ser feitas tanto pesquisa, né, como até uma retirada aí de matéria-prima, mas condizente, né, com a sustentabilidade, nada de exageros, porque há um controle tanto do governo federal, como do governo estadual e também do governo municipal. Vamos ver outras áreas aí rapidinho, aí, porque a aula já está, né, caminhando para o final. Nós temos as áreas de proteção ambiental no Brasil, que tem um total aí de 379. Né? Está aí o mapa da ilha da Baía de Todos os Santos, né, na própria Bahia. Ela é dotada aí de atributos naturais, estéticos e culturais, importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Geralmente é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É constituída por terras públicas e também privadas, tá certo? Aí nós temos aí na próxima imagem, já pode ir lá, áreas de relevante interesse ecológico, né? E aí nós temos uma trilha chamada aí, Trilha de um Carnossauro, na área de relevante interesse ecológico do Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Olha que interessante aí, ó. Isso aí é uma pata aí de carnossauro. Nossa, muito legal. Ficou bem interessante. Essa imagem ficou linda. Ficou bem bonita aí. Então, a área com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. Geralmente é uma área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características naturais singulares. É constituída também por terras públicas e privadas. Nós temos aí a Floresta Nacional, que tem um total aí de 108, né, as suas florestas nacionais aqui no Brasil, né, área com cobertura florestal, onde predominam espécies nativas, visando o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que habitam desde a sua criação. Então, nós temos aí uma plantação de Pinus heliótio, no interior da Floresta Nacional de Três Barras, em Santa Catarina, tá certo? Então, é a base aí de um reflorestamento nessa região que a gente está observando, porque foi feito aí um replantio dessas, né, que são tipos pinheiros, né, que a gente tem aí na região sul do Brasil, tá certo?
Vamos lá para a próxima, reserva extrativista. São um total aí de 95 reservas extrativistas no Brasil. Essa reserva extrativista é no Acre, é no Alto Juruá. A área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais, onde exercem suas atividades baseadas no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Permite visitação pública e pesquisa científica, né? Então é interessante aí, nessa questão aí das comunidades tradicionais aí, trabalharem, né, e para fazer também a manutenção, né, da sua sociedade e principalmente também dessas áreas aí que são unidades de conservação. Tem também a reserva de fauna. No Brasil nós não temos nenhuma reserva de fauna, por isso que está lá o 0, né? E aí tem a arara aí, né, uma ave tipicamente brasileira, né? Então é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres e aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos. A visitação pública é permitida desde que compatível com o manejo da unidade. É proibida na área a prática da caça amadorística ou profissional, mas pode haver comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas, desde que obedeçam o disposto na legislação brasileira sobre fauna. O Instituto Chico Mendes ainda não criou nenhuma unidade de conservação desta categoria, tá certo? Então não foi oficializada aí nenhuma reserva de fauna, por isso que a gente colocou aí o número 0. E aí nós temos a reserva de desenvolvimento sustentável, ó. São 39 reservas, e aí temos o exemplo da reserva de desenvolvimento sustentável estadual Ponta do Tubarão, no Rio Grande do Norte. Área natural onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados a condições ecológicas locais. Permite visitação pública e pesquisa científica. Boa parte das unidades de conservação tem aí as comunidades tradicionais e tem a questão aí também da pesquisa científica, né? Então a gente vai ver várias dessas unidades de conservação dando esse direito. As reservas que são extrativistas, aí sim, elas dão o direito de extrair, né, de acordo com o potencial do local, tá certo? Não é extrair, né, de qualquer jeito e quantidade, então tem que se preservar a natureza. Vamos lá para a próxima, que é a última, que já está acabando a aula, reserva particular do patrimônio natural. São 1.014 reservas aí consideradas aí patrimônios naturais, né? Algumas são nacionais, outras são internacionais. Essa área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, permitida a pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. É criada por iniciativa do proprietário, que pode ser apoiado por órgãos integrantes do SNUC na gestão da unidade de conservação. E aí nós temos o exemplo aí no Rio Grande do Sul da floresta estacional decidual, né, que faz parte aí da universidade aí no Rio Grande do Sul. Então é interessante retratar isso, né? Então são vários exemplos de unidades de conservação, porque quando a gente fala em unidades de conservação, parece que é de um estilo só, né? Elas, logicamente, o objetivo é de conservar principalmente a fauna e a flora do local, porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, vários biomas aí foram afetados, né, e muito afetados, né? Lembrando aí, principalmente a Mata Atlântica, o Cerrado, a própria Caatinga, né, que tem aí, tem que lembrar que a Caatinga é um bioma estritamente brasileiro, não tem em nenhum outro lugar no mundo, tem biomas muito parecidos, mas não igual ao que nós temos na Caatinga, e eles estão sendo aí, né, eles acabaram aí, né, até a década de 90, né, tendo um livre acesso e, logicamente, acabando aí aquela exploração que acaba danificando o meio ambiente, e depois aí com as leis ambientais a coisa aí começou a amenizar. Logicamente a gente sabe que está longe de ser do ideal, né, mas sempre, né, o começo é bom, né, e a gente sempre fala isso nas aulas de geografia, né? O importante é começar e continuar, né, João? Não dá para... Sim. Né? Porque as paisagens são tão lindas, né? Por que a gente tem que
acabar com isso. A gente viu poucas imagens aí, a gente tem milhares de paisagens naturais aqui no Brasil, paisagens aí que o antropismo não influencia, então é importante sempre retratar isso. Quer saber um pouco mais sobre essa matéria? Entra aí no Saiba Mais, o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes aí, no Ministério do Meio Ambiente. Aí tem várias lá informações, várias imagens, né, e outras unidades de conservações aí que vocês podem estar pesquisando, né, e sempre aí preservando a natureza. Certo, Ju? Vambora? Vambora? Vambora, mas eu quero saber pra quem vai ser o coração hoje. Luiz Fernando. Aí, Luiz Fernando! Que acabou com as suas abonadas e, ó, tem mais um mês aí de aula aí no mínimo, hein? Cuidado com as TRE, hein, Luiz? Um abraço Vamos lá, a todos. tchau!